você ter ideia, é um rei e ele é citado em 3 livros diferentes. E esse rei é um homem que realmente ele fez a diferença da época dele. Como nós temos que fazer a diferença na nossa época. Aleluia! Vocês estão me entendendo? Amém? Então, o nome dele é Ezequias, o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele era um rei que passou por situações difíceis, muito difícil mesmo. Porém, a atitude dele determinou a sua altura. Então, diga para você mesmo, diga, a minha atitude vai determinar a minha altura. Aleluia! Glória a Deus. Então, é uma história muito interessante, impressionante da Bíblia. Para você ter ideia, o reinado de Ezequias, ele trouxe 3 grandes destaques. Primeiro, ele fez uma transformação na área religiosa. Porque naquela época, o pai dele, Acais, ele era idólatra. Ele tinha trazido muita idolatria para o povo de Israel. Então estava terrível a situação em Israel. E a primeira mudança que ele fez, foi a religiosa. A segunda, não mudança em si, né? Mas se destacou, foi a mentoria, né? A busca de um homem de Deus, o profeta Isaías. Aleluia! Aleluia! Veja que ele tomou decisões impressionantes, né? E a última coisa que aconteceu com o reinado dele foi a libertação de Judá. Fez a diferença, sim ou não? Pela atitude dele. Pela atitude dele houve uma grande diferença na vida de uma nação, né? Acais, o seu pai, o pai de Ezequiel, Acais, ele tinha feito um acordo com os assírios, né? Para que eles não viessem guerrear contra eles. E quando Ezequias passou a ser rei, ele quebrou esse acordo, porque era um acordo injusto. Era um acordo feito como se fosse hoje, de um santo com um profano. E ele quebrou esse acordo. Para você ter ideia, abra aí em 2 Reis, capítulo 18, do 3 ao 7. Aleluia, diz assim: fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Eu falei que o pai dele era Acais, lembra? Agora, quando fala de Davi seu pai aqui, é paternidade de pessoas, né, como Davi. Ele recebeu Davi como paternidade de fazer as coisas corretas diante do Senhor. Amém? Então removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neutã. Lembra da pregação que eu trouxe aqui sobre a serpente de Israel? Muitos estavam aqui, eu preguei sobre a serpente de Israel. Essa serpente de Israel, não, é a serpente do deserto, né? Que muitas pessoas, primeiro o povo de Israel foram de encontro a Deus, eles pecaram contra Deus. E com isso, Deus teve que se afastar deles no deserto. E as serpentes começaram a morder, mataram mais de 70 mil pessoas de Israel, para você ter ideia, por causa do pecado. Correram e pediram: Moisés, nós estamos morrendo, clama ao Senhor. Aí Moisés foi lá, clamou ao Senhor, e o Senhor mandou ele fazer uma serpente de bronze, lembra? Que na realidade, quem estava mordendo o povo, quem era? Serpente, não era? Não era serpente que estava mordendo? Que representa o quê? Satanás, né? Mordia e morria. Aí a serpente que Moisés levantou de bronze representava quem? Lembra? Jesus. Terrível, né? Pensar, Jesus, a serpente, por que ele morreu na cruz, levando o nosso pecado, lembra? E a tu o quê? Hein? Pecado e... Não só o pecado e enfermidade. A tua natureza pecaminosa, aleluia. Então Jesus estava na cruz ali parecido com o quê?
com o pecado, com a serpente. Então, quando a pessoa olhava para a serpente, a cobra que mordia a pessoa, ela ia lá na época, olhava para a serpente e era salva. Quando você olha para a cruz do Calvário hoje, onde teve Jesus parecido com nós, levou o nosso pecado e as nossas... o nome? Natureza pecaminosa. Ele estava com a aparência de pecado sem pecar. Mas ele estava com a aparência do pecado, o nosso pecado estava sobre ele. Então, aquela serpente, aquela serpente de bronze, o pessoal começaram a idolatrar aquela serpente, levando incenso para ela, e tinha até um nome, né? Era Natã, era não, Natã. Deixa eu ver aqui, Neutã. Diga, Neutã. A serpente de bronze preservada inicialmente como memorial da misericórdia de Deus para com os israelitas. Então, aquela serpente, ele representava a misericórdia de Deus, e o pessoal começaram a idolatrar. Certo? Continuando, diz assim, no verso 5: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saia, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. A nação de Judá, eles passaram 14 anos em paz. Na época de Ezequias, passaram 14 anos em paz. Aí, de repente, Senaqueribe, o rei da Síria, se levantou contra Judá e tomou mais de 46 cidades e alguns vilarejos de Judá. Foi lá e entrou em guerra mesmo e tomou 46 cidades e alguns vilarejos. Aí, o que aconteceu? Ezequias propôs um acordo com Senaqueribe. Qual foi o acordo? Entregar 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Eita! Muito ouro e muita prata, sim? Para você ter ideia, a preço de hoje seria na faixa de 389 milhões de reais. Para Senaqueribe devolver a cidade e ficar tudo em paz. Mas Senaqueribe recebeu os 10.500 quilos de prata, recebeu os 1.050 quilos de ouro e não fechou acordo. Queria assim mesmo, destruir Judá. E Ezequias mandou 3 pessoas, falar com ele, entrar num acordo, e ele mandou uma carta, dizendo que não queria acordo e queria destruir Judá. Ainda disse assim: nós destruímos várias nações, não teve Deus nenhum que livrasse eles da nossa mão. Quem é o teu Deus para livrar vocês da nossa mão? Buliu com quem? Com Deus. Já perdeu, sim ou não? Buliu com Deus, desafiou Deus. Aleluia. Aí a pergunta é: o que fazer diante do caos? O que fazer diante do caos? Isso é uma pergunta para a nossa vida, certo? Isso é uma pergunta real para a nossa vida, porque a tua atitude vai te levar à vitória. Amém? Diga assim, cutuca teu irmão, diga: a tua atitude é que vai te levar à vitória. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que fazer diante do caos? Primeiro, procure a ajuda do Senhor e de pessoas preparadas. Aleluia. Lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ouvido o quê? Que Ezequias, ele não queria acordo e que ele iria destruir Judá.
Mas Ezequias, ele teve uma atitude de humilhação, de quebrantamento, e foi buscar quem? O Senhor Deus, aleluia. É interessante que no segundo momento, primeiro ele foi procurar quem? Deus. Depois ele procurou um profeta, um Isaías, um homem de Deus, que pudesse aconselhar ele. Então a primeira atitude sua, quando estiver passando uma situação de caos, é procurar quem primeiro? Deus. Depois procure um homem, uma mulher de Deus, que você possa confiar e orar com você e buscar Deus. Com certeza, e algo vai acontecer. Pode ter certeza. Amém? Quem diz amém? Então ele procurou a orientação do profeta Isaías. Diante dos problemas, muitos têm a predisposição para o orgulho e a dureza de coração. Aí o que acontece? Passando em caos, muitas vezes as pessoas deixam o Senhor. Muitas pessoas deixam de se congregar. Muitas pessoas deixam a igreja mesmo. Muitos se desviam. Você sabia que tem mais de 40 milhões de desviados só no Brasil? 40 milhões só de desviados no Brasil. E não se sabe a conta de quanto de desgrejados, né? Desesgrejado tem. São muito também. Desviado, já desviou. O desegrejado entra na mentira de Satanás. Satanás diz, não precisa ir para a igreja. Eu vou busque Deus na sua casa. É o bastante. O pastor lá não foi legal com você, o pastor não te visitou, o pastor, quando você morreu, uma pessoa da sua família não foi lá, quando tinha alguém doente, ele não foi orar por você, o líder também não foi, aquela irmã falou mal de você, aquele irmão não foi legal com você, e o inimigo fica colocando coisa na sua mente para você deixar a igreja. Isso está levando muitas pessoas, meu amado, a entrar na mentira de Satanás, achar que é suficiente, servir ao Senhor, crer no Senhor em casa. A palavra não está de acordo. Isso é mentira. Diga para o seu irmão, isso é mentira. Plenamente, totalmente de Satanás. Nós temos que conviver com o nosso irmão, mesmo imperfeito. Tem alguém aqui que seja totalmente perfeito? Levante sua mão. Não tem. Então nós temos que conviver um com o outro, mesmo imperfeito. O seu pastor é perfeito? Não é. Pode ter certeza que não. O seu irmão que está do seu lado, pode ter certeza, é tão imperfeito quanto você. Para você querer perfeição do seu pastor, do seu líder, da pessoa que está ao teu lado, você tem que ser primeiro melhor do que essa pessoa. Amém? Aleluia! Quem está entendendo? Aleluia! É na igreja que você recebe, pode ter certeza, as bênçãos e os milagres que você precisa. Se você estivesse em casa hoje, você já teria recebido o que você recebeu até agora? Não! Quem já recebeu alguma coisa de Deus hoje? Aleluia! Cada um de nós recebemos, aleluia! Então na sua casa, pode ter certeza, você não recebe, não tem a porção que Deus quer te dar. Deus está em todo canto, Deus te ama, pode ter certeza. Mas é antibíblico ficar em casa e achar que não tem necessidade de estar com os irmãos na igreja. Amém? Se você conhece alguém que está desengrejado, ore por ele, fale com ele, traga ele, recupere essa vida, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Amém? Lá em 2 Reis 19:7 diz assim, ouça, eu farei tomar a decisão, isso aqui é Deus falando para Ezequias, né? Ezequias, ele se rasgou as vestes, entrou no pó, se humilhou diante do Senhor, procurou um profeta, e o profeta foi usado por Deus. Olha o que é que Deus falou para Ezequias. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu país, quando ele ouvir certas notícias, e lá o farei morrer à espada. Eita, buliu com o Senhor,
Buliu com o servo de Deus, meu amado. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne. Essa época aí era. Os mal representavam demônios, Satanás. As pessoas má representavam o próprio Satanás e os demônios. Hoje, na graça, já foi tirada a nossa venda, né? A nossa luta não é contra a carne. Não é contra a sua sogra, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra ninguém. A sua luta é contra o quê? Espírito maligno, Satanás, demônios. Amém? Você acredita que existe Deus? Sim ou não? É por isso que você está aqui. Você acredita que existe demônio? Existe sim, é o nosso inimigo. Eles sim são o nosso inimigo. No verso 35 diz assim: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Aleluia! E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Ou seja, o povo, o exército dos assírios, alguns estavam dormindo e outros estavam atentos, né? Os que estavam atentos eram 185 mil. Chegou o anjo do Senhor. Interessante que a palavra de Deus diz assim: ao teu redor acampa o quê? Um anjo ou anjos? Anjos. Aleluia. Ao teu redor acampa anjo. Entendeu? Ao teu favor. Um anjo matou 185 mil do exército dos assírios. Um anjo. Aí quando eles se acordaram, quando saiu da tenda, era só cadáver. Aí o que aconteceu? Senaqueribe correu, foi embora com os restantes. Chegando lá, no país dele, 2 filhos dele matou ele à espada. Terrível, sim ou não? Sim ou não? Sim, aleluia. Olhe que a importância, né, da nossa vida ser transparente. O Ezequias, ele buscou o Senhor e ele buscou uma ajuda de um homem de Deus. Ele estava em caos, uma vida totalmente sem saída. O exército dos assírios era muito grande. Mas ele foi humilde e se humilhou o suficiente para que Deus ouvisse as suas orações e levasse essa ajuda e libertasse todo o seu povo. Amém? A nossa vida, meu amado, com nossos líderes, tem que ser transparente. Se você tem algo, não deixe não acumule, não guarde, não esconda. Pode ter certeza, por mais escuro que seja onde você escondeu, um dia vai ter luz. E é muito melhor você se humilhar diante de um líder seu, do que depois ser humilhado por toda a igreja, por toda a cidade. Amém? É melhor, sim ou não? Resolver logo, sim ou não? Amém. Então, primeiro, procure a ajuda do Senhor de pessoas preparadas. Segundo, ore intensamente. Diga para o seu irmão, ore intensamente. Abra aí no segundo Reis 19, do 14 ao 15, por favor. Segundo Reis 19, 14 e 15, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor. Aleluia. O que foi que ele fez? Ele correu para a casa do Senhor. Ele correu para a presença do Senhor, né? Se estendeu no chão, estendeu a carta daquele incircunciso, né? E clamou ao Senhor. Primeira coisa que ele fez. Então diga assim: a primeira coisa que eu devo fazer, é a minha primeira opção,
é orar. Amém? Nossa primeira opção, meu amado, em qualquer circunstância que estejamos passando, é orar. Não pode ser a última, não pode ser nem a segunda, tem que ser a primeira. Amém? A pergunta é para agora: quantos minutos você tem orado por dia? É com você. Quantos minutos você tem orado diariamente? Paulo diz: orai sem cessar. Essa orar sem cessar, necessariamente, você não precisa estar pedindo, mas você pode estar intercedendo, você pode estar orando em línguas, você pode estar vendo a situação de pessoas e começar a orar por aquelas pessoas que estão na calçada pedindo esmola, pelo um casamento que você, seu vizinho que está de repente brigando, certo? Enfim, é bom, é necessário. Eu me peguei ultimamente, hoje mesmo eu falei com Deus sobre isso. Ultimamente eu estou orando muito, sabe como? Como os anjos. Santo, santo, santo é teu nome. Aí eu achei pouco. Hoje eu entrei em crise e achei pouco. Aí eu disse: Senhor, os teus anjos não receberam o que eu recebi. Os teus anjos não têm o que eu tenho. Os teus anjos não têm Deus dentro dele como eu tenho. Então, esse tipo de oração sem cessar é muito pouco. Eu confessei a Deus: é muito pouco, Senhor. Santo, 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 Senhor dos exércitos de anjos. Isso aí os anjos dizem direto. E eles não têm o que eu tenho. Amém? E eu entrei em crise. Tu mereces mais do que isso, Senhor. Sim ou não? O Senhor merece, sim ou não? Merece. Então nós temos que glorificar pelo que Ele é, pelo que Ele faz, né? Reconhecer todos os benefícios de Deus na nossa vida. Reconheça, meu amado. Muitos não estão aqui hoje e você está. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que reconhecer todos os benefícios de Deus na nossa vida. Você está achando um pouco? Tem pessoas que não têm nada. Você está achando muito? Glória a Deus, mais ainda. Amém? Pode dar uma salva de palmas para alguém se acordar. Aleluia. Eu não vi ninguém dormindo. Fiz só falar de repente a pessoa que está aqui na internet, está dormindo no sofá. Acorda, meu irmão. Acorda. Receba a palavra. Aleluia. Continuando. Aleluia. A oração tem que ser a primeira coisa e não a segunda. E temos que ter comunhão, meu amado. A oração, ela traz comunhão com o Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não? A oração traz conexões diretas com o céu. A oração abre porta. Sim ou não? É a oração que abre porta. É a tua oração. Fala, glorifica, adora o Senhor. Mas pode ter certeza, é a oração que faz as coisas acontecer. A oração com fé. Diga, a oração com fé, diga. Jesus orava todos os dias. Olha, lá em Marcos 1:35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem? Jesus. Ele nos ensinou até como orar. Aleluia. Veja aqui algumas frases de homens e mulheres de Deus. Primeiro, a irmã Teresa de Calcutá diz assim: a oração torna nossos corações transparentes, e só um coração transparente pode escutar a Deus. Irmã Teresa de Calcutá. Rick Warren: as pessoas podem rejeitar o nosso amor ou rejeitar a nossa palavra, todavia elas não têm defesa contra a nossa oração. Aleluia. Que coisa linda, né? Martinho Lutero disse: oração é o suor da alma. Eita! E Carlos Borromeu disse: a oração é o princípio e o progresso e o complemento de todas as virtudes. Glória a Deus. Importante a oração, meu amado. Aleluia. Diga para o seu irmão: a sua atitude vai te levar para o caminho da vitória.
Terceira atitude que você deve tomar num caos. Terceira atitude, diante de um caos. Tenha dependência total do seu irmão. É assim? Não. Tenha dependência total de Deus. Aleluia. A autoconfiança, meu amado, é bom você ter autoconfiança. É necessário os líderes terem autoconfiança. É necessário todos nós ter uma autoconfiança, sim. É necessário a empresa levar pessoas para dentro da empresa, contratar pessoas de alta confiança, que tenham autoconfiança, sabendo o que está fazendo. Porém, jamais nós podemos tirar o que é de Deus. Jamais podemos tomar o lugar de Deus. Amém? Temos que ter, mesmo que nós viemos a ter autoconfiança, você tem autoconfiança sobre algo, mas saber que a dependência sua é de Deus. Você está entendendo? A dependência total da tua vida tem que ser de Deus. Jamais nós podemos tirar a posição de Deus, o que realmente é de Deus. Aleluia. Veja aí, em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aí muitas pessoas dizem assim, rapaz, você não confia em mim, não? Aí o outro diz assim, maldito o homem que confia no homem. Está errado, meu amado. Não é para tirar, não é sobre isso que a palavra está falando. A palavra está falando que você não pode confiar no homem. Na realidade, a palavra está falando sobre você. O seu eu. Você não pode confiar em você mesmo, no seu braço forte. Para deixar Deus de lado. Amém? Você tem que confiar no Senhor. Não é você não confiar mais em ninguém, não tem nada a ver. É você passar a confiar na tua posição, no teu dinheiro, na tua capacidade e deixar de confiar no Senhor. Amém? Você recebeu, diga aleluia. Interessante que foi contado uma história de um evangelista real, né? Que ele começou a orar, a jejuar, a fazer campanhas e na primeira noite ganhou 30 pessoas. Ele ficou alegre, glória a Deus. Aí começou a jejuar, buscar as pessoas, interceder, orar. Aí foi ganhando 100, 200 pessoas, 300 pessoas. Aí chegou a ganhar 500 pessoas para Cristo. Aí ele se achou. Não, sou eu que chego e oro e as coisas acontecem, milagre acontece. Quando eu chego, eu abro a Bíblia e quando eu falo e as coisas vão acontecendo, aleluia. E deixou de orar, e deixou de buscar, e deixou de jejuar. O que aconteceu? O seu ministério caiu totalmente, tirando os créditos de Deus para si. Aleluia. Então nós não podemos se achar, meu amado. Se você ora e as coisas acontecem, pode ter certeza, é o Senhor que faz. Amém? Nós, quando fazemos reunião de oração, e tem uma pessoa enferma, eu gosto sempre de colocar a pessoa no meio e todos orar e todos colocar a mão para que ninguém venha receber o crédito de Deus. Todos oraram, todos botaram as mãos. E quem recebe o crédito da cura, quem é? É Deus. Amém? Amém? Aleluia. Agora Ezequias, o que foi que aconteceu? Ezequias pegou, estava em paz, estava tranquilo, Deus acabou com o inimigo dele. Aí ele recebeu uma visita da Babilônia. Aí ele chegou, recebeu muito bem a visita, mostrou todo o seu castelo, mostrou toda a sua riqueza, mostrou todas as suas armas e levou à casa do Senhor e mostrou todo o ouro que existia na casa do Senhor. Ezequias recebeu um presente. Eles vieram, os embaixadores de Babilônia vieram e trouxeram o presente para ele. E ele ficou assim, epa, então daqui a pouco eu vou fazer uma aliança com eles, porque os babilônios são muito fortes. E eu tenho certeza que eles passando
a fazer uma aliança comigo, os inimigos não vão atacar. Eles passando a fazer uma aliança comigo, o Judá ele vai crescer, ele vai enriquecer, ele vai ter bons negócios. Olha o que aconteceu. Isaías 39:6 diz assim, aleluia. Um dia, diz para Ezequias, um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que o seu antepassado acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Diz o Senhor. Ezequias estava tão bem, fez tudo certo, atitude certa, buscou o Senhor, buscou o profeta, né? Orou, jejuou, se humilhou, mas de repente teve o encantamento de um presente da Babilônia. A Babilônia representa o quê? O mundo e o pecado, o mundo pecaminoso. E ele se encabelou com aquele mundo, com aqueles presentes, e mostrou tudo o que tinha. Mostrou o ouro, a prata, o seu exército, as suas armas, mostrou tudo. E ainda queria, a ideia dele, por quê? Porque ele queria fazer uma aliança para ter garantias sobre a Babilônia. A nossa garantia está onde? Diga assim, no Senhor, diga, no Senhor. Aí Isaías chegou para ele e disse, tudo que você mostrou, a Babilônia vem aqui e vai levar tudo. E levou. Mas sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi que ele disse? O profeta? Boas palavras. Boas palavras. Boa o quê, rapaz? Isso é bom? Babilônia levar tudo. Deus tinha prometido a ele 15 anos de vida, daqui a pouco chega aqui. E Deus cumpriu. Depois que ele morreu, alguns anos depois que Babilônia veio, ele fez tudo o que Deus tinha dito aqui. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Amém? Então diga para o seu irmão, não entre em acordo com a Babilônia. Não entre em acordo, diga. Com o pecado. Ele só vem para destruir, meu amado, pode ter certeza. Ele vem com presente. Ele vem com ilusões para nós. E vem com ilusões mesmo, pode ter certeza. Que você acha que, não, isso é dádiva de Deus, é um presente assim. Meu amado, não é. O mundo ele não tem nada com você. Não pode ter. Não pode ter nada com você. O pecado não pode ter nada com você. Nada. Tudo que você vê, tudo que vem a você, se você botar a luz da palavra e não tiver de acordo, recuse. Pode ser até atraente, bonito, gostoso, mas se não tiver a luz da palavra, cai fora. Seja relacionamento, seja emprego, seja negócio, seja o que for, bote a luz da palavra. Se não estiver de acordo com a luz da palavra, é golpe de Satanás. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. Porque no momento que nós entramos nessa de Satanás, pode ter certeza, vem a fatura, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde. Entrou no pecado, nós não podemos receber, aliás, nós não podemos fletar o pecado, nem fletar. Sabe o que é fletar? Então é por isso que você não sabia que eu falei errado, né? É você paquerar com o pecado, né? Como eu paquerei com a minha amada, ela vinha lá da escola toda bonitinha, eu ficava paquerando com ela, né? Isso desse jeito, você não pode paquerar com o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, seja fiel, inteiro e reto diante de Deus. Quando Ezequias conseguiu a liberdade de viver em paz e não mais ser perseguido e nem saqueado, ele adquiriu a enfermidade de morte. Ele não tinha mais o que se preocupar, não era mais perseguido nem saqueado. Aí ele foi acometido, né,
de uma enfermidade. Está lá em 2 Reis 27, 20, verso 7. Aleluia. Interessante que no segundo Reis 20, verso 3, diz assim: lembra-te, Senhor. O que aconteceu? Fazer um pequeno teatrozinho aqui, né? Ele estava lá no reinado, alegre, satisfeito, né? Fez o que Deus queria e tudo mais. Depois fez essa besteira de entrar em contato, em acordo, né, com Babilônia, com o pecado. Aí ele estava lá, alegre, satisfeito. E de repente ele começou a ficar doente. Olha, não foi Deus que colocou a doença nele, viu? Ele ficou doente. Tomava Coca-Cola e ficou com úlcera, né? Aí, o que aconteceu? Ele estava para morrer. Aí o profeta Isaías chegou lá e disse: arruma tua casa, porque tu vai morrer. Aí ele fez só se virar assim na cama e começou a orar ao Senhor. Começou a pedir misericórdia ao Senhor. Olha a oração dele: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele começou a chorar muitíssimo. Ele não queria morrer. Lembra-te, Senhor, eu fui fiel a ti, eu fui inteiro de coração a ti, reto diante dos teus olhos. Aleluia. E o profeta saiu. O profeta saiu, foi embora, e ele ficou nessa oração. E ele chorou. E eu fui criado dizendo que homem não chora. Quem foi criado assim? Ninguém, só eu? Amém. E eu não chorava mesmo. Eu procurava não chorar. E depois que aceitei Jesus, fiquei chorão, mas pensa aí. Chora, né? Qual é o homem aqui que chora? Só que chora. Aleluia. Esses homens que não levantaram a mão: Senhor, Pai Santo, que eles chorem diante de ti com alegria, Senhor, de estar na tua presença. Aleluia. Você, rapaz, ao chorar diante do Senhor é muito bom, é sim ou não? Ruim é chorar diante de Satanás pelo que está fazendo na sua vida, aí é ruim. Mas chorar diante do Senhor pelo que Ele está fazendo na tua vida, amém, meu amado, é bom demais. Louvar o Senhor chorando, alguém aqui já louvou o Senhor chorando? Aleluia. É gostoso demais, amém? Então diga: eu choro na presença do Senhor. Jesus diz: bem-aventurados que choram, por quê? Serão consolados por quem? Por Ele, aleluia, glória a Deus. O choro deve ser diante do Senhor e deve explicitar quebrantamento e humilhação, confiança no poder de Deus, não em desespero ou incredulidade. Você tem que chorar confiando no Senhor, não em desespero, não em incredulidade, mas confiando no Senhor. Aleluia. Ezequias, ele alega, né? Fidelidade. Senhor, eu fui fiel a ti. A fidelidade, meu amado, é a atitude de quem é fiel, de quem honra. É uma característica de uma pessoa leal. E ele era. Aleluia. Interessante que nesses dias, com certeza, você também pode concordar comigo, nunca houve tanta infidelidade no mundo, na humanidade, como está acontecendo agora. Casais infiéis, empregados infiéis, patrões infiéis. Sim ou não? É uma infidelidade total. As pessoas acham que é vantagem, tomar vantagem sobre as pessoas. Não são mais fiéis. Muitos. Todos aqui são, amém? Mas o mundo aí está nessa situação. Nunca houve tanta infidelidade. Pessoas que não consideram mais o outro. Não quer nem saber sobre fidelidade. Não é fiel no contrato. Não respeita os contratos nem por escrito. Menos ainda falado.
Aleluia. Glória a Deus. Vive uma vida como uma balança enganosa. Ele também disse que era inteiro, lembra? Inteiro, de coração. Aí eu pergunto, quem é casado aqui? Amém. Você concorda que o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, seja fiel com você só 99%? Rapaz, você pode ser fiel comigo 99%. 1% você pode ser infiel. Você concorda com isso? Sim ou não? Não. Qual é a mulher que vai querer que o marido seja 99% fiel? Qual é esse? E vice-versa? Ninguém. E tu acha que Deus vai querer isso contigo? Tu acha que Deus vai aceitar que você seja 99% fiel com Ele? Não, pode ter certeza que não. Existe hoje muitos músicos, cantores gospel, que cantam aqui no altar, aqui não, no altar que eu falo, né? Graças a Deus os daqui são uma bênção. Mas muitos cantores gospel cantam no altar do Senhor e cantam no mundo. Muitos músicos se achando bons, tocam para o Senhor e tocam para o mundo. Isso é fidelidade? Isso é ser reto diante do Senhor? Não é. Ou é santo ou é profano. Ou é céu ou é inferno. Não há meio termo, meu amado. Nós temos que ser fiéis, reto diante do Senhor. O Senhor não aceita 99%. Quem diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Para concluir, muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer. Tem um ditado que diz: maré mansa não faz bom marinheiro, não é assim? Já viu esse ditado? Tem outro ditado que diz: a mesma água fervente que faz a batata ficar mole, a mesma água fervente faz o ovo ficar duro. Vocês têm isso aí por escrito, tem? Olha aí, se tiver seria ótimo, para vocês tirar uma foto. A nossa atitude é a biblioteca do nosso passado. O porta-voz do nosso presente é a profetisa do nosso futuro. Não é o que acontece conosco ou com você, e sim a atitude que você vai tomar diante do desafio. Aleluia. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que tem dentro dela. O que é que há dentro de você? Diga assim: maior é o que está dentro de mim. Diga: maior é o que está dentro de mim do que está no mundo. Aleluia. Você vê que diante do caos, Ezequias não se desesperou. Ele não entrou em depressão, não questionou o poder nem a ação de Deus. Ele não se desviou e também ele não se vitimou. Ele não quis deixar o seu ministério porque estava passando um caos. Ele não quis deixar a sua célula. Quanto Ezequias estão aqui? Ele não se desanimou pelo caos que estava acontecendo no seu particular. E muitas vezes, situações que acontecem no nosso dia a dia, nós queremos deixar tudo, abandonar tudo, deixar Deus, deixar a igreja, mudar de igreja, deixar a célula, deixar ministério, deixar tudo. E muitas vezes, particular dentro de casa, deixar marido abandonar a casa. Meu amado,
diante do caos, buscar primeiro quem? O Senhor. Depois pessoas que você possa confiar para orar com você. Depois orar plenamente, profundamente com o Senhor, se humilhar. Aleluia. Ezequias, ele se humilhou. Ele buscou o Senhor de todo o coração. Ele teve uma atitude de quebrantamento e de humilhação. Fique em pé em nome de Jesus. Acredite, mas acredite fielmente na sua boa atitude relacionada a Deus. Isso vai te dar a vitória. É isso que vai te dar a vitória, meu amado. Nós queremos, eu como pastor, o anjo dessa igreja, minha esposa, os líderes, os supervisores, nós oramos por vocês, pode ter certeza absoluta. Cada líder, por isso que é gostoso, é maravilhoso você participar de uma célula. Porque eu não sei o nome de todos vocês, mas eu sei o nome dos que faz parte da minha célula. Os líderes sabem o nome de cada um que faz parte da célula deles. E todos ficam por baixo de orações. As orações estão acima, por cima de você. A intercessão pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pela tua vitória, está sobre você através dos seus líderes. Nós temos orações, tem grupo de orações aqui, tem ministério de intercessões, tem. Mas é muito importante você fazer parte de uma célula, porque pessoas vão orar citando o teu nome. Você pode confiar no seu líder. Se você não confia no seu líder, meu amado, fale com o seu pastor, fale comigo, com a minha esposa, que a gente bota você em outra célula. Porque pode ter certeza, mesmo que você não confie, não sei porquê, que eu não acredito nisso, mas aquele líder tem orado por você. Então, diante de circunstâncias, diante do caos, busque ao Senhor, busque o seu líder. Ore intensamente, confie no Senhor, tenha atitude de fé e de perseverança, porque pode ter certeza absoluta, até o final do ano, pode ter certeza, eu digo no todo, eu posso até dizer, até o final da próxima semana, eu posso dizer até o final desse mês, não sei, é com o Senhor. Mas o Senhor tem preparado a tua vitória, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Adore o Senhor, adore, vamos adorar o Senhor.